Boa noite a todos vocês. Estamos de volta mais uma vez com a graça de Deus, com a mensagem de esperança da parte do nosso Deus. Hoje é quarta-feira, um friozinho gostoso, e pedimos a Deus, oramos para que a palavra de Deus, as orações, possam aquecer o coração e o espírito de cada um de vocês. Amém? Eu quero ler apenas um versículo que está na carta do apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, que é um capítulo muito conhecido, e mais ainda o versículo 4, que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esta noite. Que esta palavra possa abençoar todos aqueles que estão conosco nesse momento, que vão participar, que vão ouvir. Que haja, Senhor, um despertamento nesses tempos tão difíceis, Pai, onde as tensões são tão grandes, as preocupações, as dificuldades, mas bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, disse o profeta Jeremias. Que esta palavra caia numa boa terra e possa, Senhor, produzir, gerar, proporcionar, Senhor, uma riqueza espiritual ainda maior no coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Restaurando a alegria. Há alguns anos atrás, eu estava ouvindo um pastor pregar, um pastor muito conhecido, e ele começou esta mensagem dizendo uma verdade. Ele disse que todo cristão, ele tem e deve ter pelo menos duas virtudes na sua vida. A primeira virtude, disse ele, é a virtude do amor, e eu concordo com ele. E a segunda virtude que não pode faltar na nossa vida é a virtude da alegria. A virtude da alegria. O apóstolo Paulo está falando à igreja, né, de Filipe, aos filipenses, está trazendo uma série de recomendações. E ele está orando, está rogando para que 3 pessoas permanecessem, pelo menos, em harmonia com o Senhor: Evódia, Sintique, e também ele faz menção de Clemente, que eram cooperadores de Deus, e também cooperadores do apóstolo Paulo. E Paulo muito se alegrou com eles, porque a igreja estava vivendo um período difícil, de dificuldade, de oposição. Alguns se infiltraram na igreja, e o apóstolo Paulo diz aí no capítulo 3, pessoas que eram inimigos da cruz de Cristo. Versículo 18 do capítulo 3. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Então, ele estava um pouco entristecido em razão do que estava acontecendo na igreja. E Paulo faz uma recomendação, ora a Deus, agradecendo a Deus pela vida deles e se alegrando, porque eles renovaram o interesse, a preocupação, o amor pelo apóstolo Paulo.
E ele diz à igreja, e principalmente a Clemente, a Evódia e a Síndica, olha, alegrem-se sempre. Ele não disse alegrem-se de vez em quando, alegrem-se quando as coisas vão bem. Pelo contrário, ele está dizendo lá, alegrem-se sempre no Senhor. E ele repete, novamente, digo a vocês, alegrem-se. A Bíblia, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, fala muito, mas muito mesmo de alegria. Deus considera a alegria importante, relevante e essencial à vida. Eu quero dizer algumas verdades aqui, para que você tenha razão, motivo, inspiração, motivação para se alegrar. E mais do que isso, aproveitando a palavra do apóstolo Paulo, alegre-se no Senhor. Amém? Em primeiro lugar, devemos nos alegrar em Deus, porque a Sagrada Escritura, a palavra do Deus eterno, diz que nós devemos nos alegrar. Foi o que nós lemos aqui. No domingo próximo passado, você que esteve presente, ou você que nos acompanhou pela internet, a mensagem do pastor Tiago Abreu, falando a respeito dos momentos que nós temos que ter de alegria quando nós passarmos por diversas, não por algumas, mas por diversas provações. Ele enfatizou, meus irmãos, carta de Tiago, capítulo 1, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, a primeira recomendação que Tiago diz aqui, que nós temos que nos alegrar pelo fato de nós passarmos por diversas provações. A segunda recomendação que o apóstolo Tiago diz, é que nós devemos pedir sabedoria a Deus para enfrentar esses momentos, onde diversas provações vão estar diante de cada um de nós. E em terceiro lugar, nós devemos orar, e orar com fé, sem duvidar, para que possamos ter ou considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações. O apóstolo Pedro, nós conhecemos o texto, numa linguagem assim, de ternura, ele diz assim, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas, olha o que o apóstolo Pedro diz assim, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Olha como a Bíblia fala de alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, ou está sofrendo, que não seja como o sofrimento de um assassino, de um ladrão, de um criminoso, ou como quem se intromete em negócios, em interesses alheios. Contudo, disse o apóstolo Pedro, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Graças a Deus.
a gente pregando sobre batismo, ensinando a respeito de batismo, e nós deixamos claro aqui que existem muitos batismos. Não apenas o batismo nas águas, mas o batismo no corpo de Cristo. Né? Quando nós recebemos o Senhor como o nosso Salvador, o nosso Redentor. E o batismo deve nos ligar ao corpo de Cristo, à igreja. É o que nós chamamos de batismo no corpo de Cristo. Há um batismo que nós chamamos de batismo de sofrimento, como Jesus também passou por esse batismo, onde ele aprendeu a sofrer onde ele aprendeu, né, a obedecer pelas coisas que sofreu. E se há um batismo, querido, de sofrimento, também há um batismo de alegria para as nossas vidas, diga aleluia. Então, primeiro motivo, primeira razão para que a gente se alegre no Senhor, que a Bíblia diz que nós temos que nos alegrar. Quando as coisas vão bem e quando as coisas não vão muito bem. Segundo lugar, devemos nos alegrar, porque o Senhor fez e fará coisas grandiosas por nós. Nós temos que acreditar nisso. Veja o que disse o salmista, lá no Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Foi uma alegria muito grande. Então a nossa boca encheu-se de riso, de alegria, de prazer, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, se alegre, queridos, se alegre. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, ou tem vivido, mas a Bíblia diz que nós temos que nos alegrar no Senhor. Devemos nos alegrar porque o Senhor fez coisas grandiosas e ainda fará. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se Ele fez coisas grandiosas, Ele pode fazer hoje na minha, na sua, na nossa vida. Diga amém. Terceiro lugar, por que nós temos que nos alegrar? Devemos nos alegrar, queridos, porque as outras nações, os povos, vão nos chamar de um povo, de uma nação feliz. O profeta Malaquias, quando fala do contexto de fidelidade, de oferta, de honrar o Senhor com as primícias da nossa renda. Tragam o dízimo todo. Dízimo todo. Você entendeu, né? Ao depósito do templo. Para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Aí vem a promessa: impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, está em aspas aqui na Sagrada Escritura, todas as nações o chamarão de felizes, de um povo alegre, de um povo abençoado,
porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Devemos também nos alegrar, queridos, porque o nosso nome está escrito nos céus. Jesus, nós conhecemos a narrativa. Ele designou 72 discípulos e enviou de dois adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Aí deixou uma recomendação. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um filho da paz, ou um homem da paz, a paz de vocês repousará sobre ele. E se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhe, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Aquele que lhes dá ouvidos, disse Jesus, aos 72 discípulos que foram enviados de 2 a 2. Aquele que lhe dá ouvidos está me dando ouvidos. Aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Eles foram, anunciaram as boas novas, ministraram a paz, saudaram, curaram os enfermos, expulsaram demônios. Os 72 voltaram com um relatório e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Jesus respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisar de cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada lhes fará dano. Deus nos deu autoridade, Deus nos deu uma promessa. Contudo, preste atenção. Alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Aleluia. O livro de Apocalipse, numa das revelações que João teve, ele viu 2 livros. Um livro chamado Livro da Vida, onde estava o nome dos escolhidos, dos santos de Deus, dos redimidos. E outro livro, ou livros, que o que estavam escritos ali não estavam escritos, obviamente, no livro da vida do Cordeiro. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Contudo, disse Jesus, alegrem-se, porque os seus nomes estão escritos nos céus. Amém? Tenho lhes dito estas palavras, disse Jesus,
para que a minha alegria, a alegria de Deus, esteja com vocês, e a alegria que de vocês, melhor dizendo, seja uma alegria completa. E para terminar, queridos, devemos nos alegrar, porque nossa tristeza se transformará em alegria. E essa alegria é proporcionada por Deus e a sua palavra. Deus promete. Há uma garantia que ninguém poderá tirar esta alegria. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jesus faz uma alegoria aqui, uma comparação, né? A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, a tristeza, o sofrimento. Por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora, talvez o momento de agora seja de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez. E vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará esta alegria. Jesus estava falando da sua morte, porque ele seria crucificado e os discípulos, os apóstolos, aqueles que criam no seu nome, iriam se entristecer. E o mundo ia se alegrar com a tristeza dos discípulos. Mas graças a Deus, querido, que Jesus ressuscitou. E Ele prometeu a eles, e a mim e a você, que a nossa tristeza vai se transformar em alegria, e ninguém poderá tirar esta alegria. Até agora, disse Jesus, vocês não pediram nada em meu nome. Precisamos orar, queridos. Peçam, está falando de oração, e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Ouça isso, Deus nunca fragiliza a alegria dos seus filhos, se não for para lhes preparar uma mais certa e maior. Diga aleluia. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Coríntios, somos como que entristecidos, mas estamos sempre alegres. Aleluia. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. De todos os lados. Também a igreja de Coríntios, Paulo diz assim, somos pressionados. Uma outra tradução diz, somos atribulados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, e é verdade, mas não abandonados, não desamparados, diga graças a Deus, abatidos, mas não destruídos. Temos motivo, querido, para nos alegrarmos. Me lembro da parábola do filho perdido, ou do filho pródigo. Quando o filho volta, o pai se alegra, o filho mais velho fica zangado com o pai, fica furioso, indignado com a volta do filho mais novo que saiu, desperdiçou os seus bens, a sua herança, os seus recursos, vivendo de forma irresponsável, desperdiçando, com meretizes. Aí o pai
diz para o filho mais velho: nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Não foi isso que aconteceu conosco? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. Estávamos perdidos e fomos achados e encontrados por Deus. Temos motivo para nos alegrarmos, queridos. Podemos nos alegrar e devemos nos alegrar porque temos a presença de Deus na nossa vida. Temos as ricas e preciosas promessas do Deus eterno. E para terminar, temos que nos alegrar no Senhor, porque temos a bênção e a virtude da alegria de Deus na nossa vida. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida, que seja assim na nossa vida. Que Deus nos dê uma restauração de alegria nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, essa mensagem foi simples, mas uma mensagem que abençoou o meu coração, que me animou, que restaurou, porque é isso que a Tua palavra faz, Pai. Oh, Senhor, a alegria Tua, Senhor, nos fortalecerá, e o Senhor quer que nós tenhamos esta alegria. Até agora vocês não pediram nada. Peçam em meu nome, para que vocês possam receber. E para que a alegria de vocês seja uma alegria autêntica e verdadeira. Pedimos, Pai, a Tua bênção sobre cada vida e a manifestação, Senhor, desta bênção maior, desta virtude da alegria. Eu abençoo, Pai, todas as vidas que participam conosco. E que esta palavra possa alcançar e atingir o propósito para o qual ela foi estabelecida e designada. Em nome de Jesus. Amém? Uma boa noite para você. Até domingo, no dia 27, às 10 da manhã aqui, com o nosso encontro com Deus e a palavra profética ministrada pelo bispo Tito Oscar. Uma boa noite para você, que Deus abençoe você rica e abundantemente. Amém.